Olá, aqui é a Karen do Arte do Ser e este é um vídeo onde nós vamos abordar então uma síndrome que acomete muitas mulheres, que é a síndrome da impostora. Você já ouviu falar? Então, essa síndrome, ela é uma percepção que a mulher chega que ela se desvalida totalmente. Então, ela, por mais cargo de posse de poder que ela tenha, ou a situação que ela tenha alcançado na vida, não tem valor para essa mulher. Ela começa a ficar se sentindo incapaz, desvalorizada em todos os eixos da sua vida e acaba, inclusive, se prejudicando no seu trabalho, se demitindo ou, enfim, entrando também numa desassociação a todo esforço que ela tenha feito para chegar em determinado lugar, né, de posição. E por que que isso acaba acontecendo, né? Por que que esse autogerenciamento interno feminino acaba chegando nesse lugar, nesse espaço dessa síndrome da impostora? O próprio nome diz, impostora, né? Então, quando a gente percebe a dimensão da nossa existência num sentido vibracional, e se a gente for pensar, vibracional já é uma coisa lá desde o tempo de Einstein, né? Então, Einstein já estudou a frequência da energia e provou que isso é uma realidade científica. E através desse estudo, então, pôde-se qualificar essas informações no sistema quântico e neurológico, né? A neurociência está aí provando todas essas questões de análise de funcionamento do cérebro, né? Do cérebro. Então, a gente vai perceber o quanto que não é uma coisa ilusória ou religiosa ou simplesmente espiritual de algumas linhas, né? Isso é uma coisa da realidade, da ciência. E a ciência aliada a essas informações milenares, então, que gera, de fato, uma racionalidade, né? Uma racionalidade que nos dá um destino com causa. Então, ao percebermos exatamente como que é o nosso funcionamento feminino, como que é o funcionamento masculino, vamos perceber certas diferenciações. E tudo isso vem da matriz, né, dos antepassados, do DNA, da forma como a cultura daquela família ela foi se desenvolvendo. Mas, no geral, focalizando na questão das mulheres, isso acaba acontecendo muito relacionado às mulheres por causa do excesso de tarefas que as mulheres, desde sempre, estão mais em contato do que os homens. Então, dentro de casa, na sua infância, na sua adolescência, ela consegue dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. E às vezes até por uma questão natural, a família começa a perceber essa desenvoltura do feminino, daquela menina, daquela mulher, e começa a dar mais tarefas. E conforme é a natureza dessa mulher, ela se sente obrigada a cumprir com essas tarefas. Então entra num estado de obrigação, ela começa a fazer qualquer tarefa pela questão de ser obrigada a fazer, e não porque ela esteja bem com aquelas questões que ela está executando, que ela está se colocando à disposição. E isso vai se dimensionando, aí vai para a vida do trabalho, vai para a vida dos relacionamentos e vai para todos os eixos da existência que essa mulher tenha ou seja responsável. E aí, quando percebemos, então, a vibração que cada uma de nós carrega com relação à sua natureza feminina, podemos destrinchar, então, o porquê desse grande desafio que trazemos. Conforme qualquer lugar onde que essa mulher ela possa estar existindo, isso pode acontecer. Então, quando olhamos para fora, estamos centralizando nas conquistas das outras pessoas,
na capacidade técnica de alcance que alguma outra pessoa teve, ou situação, ou colocação. Há uma desvalorização sobre a sua própria capacidade. Então, às vezes, por exemplo, essa mulher ela é super eficaz na cozinha, ou ela é super eficaz na limpeza de casa, ou ela é super eficaz nos relacionamentos, organizando e ajudando as pessoas a serem mais organizadas. Então são vários elementos que cada uma vai estar explorando com mais ou menos ênfase. Uma vai ter uma capacidade artística mais desenvolvida, vai saber cantar, vai saber dançar, vai saber tocar. A outra vai ter uma capacidade que pode ser essa capacidade de se desenvolver na cozinha e fazer vários lanches, várias comidas boas. A outra pode ser que seja uma ótima organizadora de casa, de questões organizacionais mesmo. Então, o que acontece é que cada mulher, assim como cada homem, assim como cada ser humano, tem as suas desenvolturas, tem as suas capacidades mais relacionadas. Só que, geralmente, a mulher acaba achando que ela tem que dar conta de tudo ao mesmo tempo, na mesma hora, conforme a vida vai exigindo isso dela. Então, a vida então pode exigir, ela tem essa questão dos relacionamentos, aí daqui a pouco vem a família, e aí vem todos os elementos que uma família tem, ou nos negócios, por exemplo, ela pode assumir, conforme o grau artístico, também várias funções. Então a mulher, por exemplo, numa vida artística, ela vai cantar, dançar e tocar e fazer tudo ao mesmo tempo. Às vezes até sem ter um roteirista acompanhando, ela mesma vai criar tudo isso. E pensa quantas dimensões de saberes para darem certo e a vida dela está ela se sentindo bem com todos esses elementos. Então, se a gente for falar de uma forma também mais familiar, a mulher que ela tem filhos, tem marido, tem família, e todos esses elementos se comunicam ao mesmo tempo. Então, quando se tem filhos, geralmente vai se ter escola dos filhos, vai se ter o marido e a relação afetiva que com o marido isso vai exigir. Tem a escolha profissional dessa mulher e de estudo também, porque permanece. Então, como que ela poderia se achar presente em todas essas dimensões de uma forma simplesmente natural? Agora tu nasceu, tu te desenvolveu, tu fez o teu estudo e aí a vida foi vindo e tu vai indo com relação às coisas que são rotineiras, rotina, executa essa função, executa essa outra função e tu vai executando. Chega uma hora que colapsa, colapsa, porque muitas funções, é como pegar um computador, encher ele de tudo, encher a memória dele, não limpar, e encher cada vez mais e não atualizar. Não atualiza o sistema. Então o sistema ele fica corrompido e vai ter uma hora que ele vai colapsar e sabe-se lá se ele consegue voltar. E aí isso vai gerando um estado de adoecimento, que são os tipos de LER também que existe, são várias outras doenças psicossomáticas. Então a gente vai ter várias doenças do corpo emocional mesmo. E dentro da fisiologia isso já é uma coisa mais, é muito real isso, tem sido estudado. Uma das convergências entre a ciência é sobre esse efeito mental e emocional do ser humano, levar para um estado de adoecimento. Convergência que eu digo quando várias pessoas ligadas, tipos de ciência como biologia, matemático, cientista, psicólogo, psiquiatra, neurologista, então todos
convergem com uma mesma ideia, o que é muito difícil, porque imagina, são dimensões de saberes bem distintos. Mas para esse aspecto de estudo, se você for pegar, você vai ver vários falando, tem sempre um documento mostrando ali a mesma fala deles, que a questão mental e emocional acaba liberando doenças físicas mesmo. Então isso vai gerando esse lugar de adoecimento, e o principal lugar de adoecimento é essa síndrome da impostora, que é uma expectativa muito maior. A mulher nunca considera que o que ela está fazendo é suficiente ou é bom, ela se desvaloriza praticamente o tempo inteiro, não consegue realmente olhar para as suas qualidades, para as suas potencialidades, e isso vai afastando ela dos lugares de alcance de poder que ela poderia estar exercendo, que ela poderia, dentro da capacidade que ela já está exercendo, poder estar ali naquele espaço, reconhecendo inclusive as dificuldades que ela possa ter. Por exemplo, eu aqui vou falar sobre as minhas questões, né? Eu, apesar de estar aqui me comunicando, eu tenho várias falhas de comunicação, várias mesmo. Eu troco palavras, eu uso palavras erradas na dialética do português. Tenho melhorado bastante essa questão, mas é difícil, porque eu fui descobrir que eu tinha dislexia em 2004. Eu descobri isso porque eu conheci uma amiga que o filho dela era disléxico e eu nem sabia que esse CID existia. E aí ela foi me explicar o que era, e até me pediu ajuda para ajudar ele a melhorar os textos deles, porque na época eu escrevia muito. Eu escrevia e eu já me apresentava assim em oratória. Eu tenho uma oratória assim razoavelmente boa, mas assim, depende dos níveis. Tudo isso depende dos níveis, né? Então são níveis. Para algumas pessoas com uma situação grave de uma dislexia pode ser boa, mas a gente sabe que existe esses níveis. E aí eu comecei a estudar o que era dislexia e comecei a ver que eu era uma disléxica, né? Que dislexia é uma dificuldade na escrita, então a pessoa come palavras, e uma dificuldade de transmitir em oratória. Então, às vezes a pessoa ela sabe escrever, ela sabe o conhecimento, mas ela não consegue colocar isso em palavras, ela trava, ela não consegue expressar esse saber, né? Esse estudo que ela esteja fazendo e transmitir isso de forma verbal. E tem o disléxico, que ele é dessa questão da escrita. Então, ele sabe transmitir, ele sabe falar, mas ele não consegue escrever. E tem que é os dois. E aí vão ser graus. Então, eu tenho os dois, porque eu tenho uma dificuldade, sim, na escrita. Eu como bastante palavras, isso desde os meus estudos. E olha que eu fui ensinada, antes de entrar, inclusive, para a escola fundamental, eu fui ensinada desde os 5 anos de idade por uma tia minha. Então, ela me ensinou essa questão toda de escolar, né, pré-escolar. Então, quando eu cheguei na escola, eu já sabia muita coisa, porque ela me ajudou, me ensinou. E claro que eu fui passando de ano, então não era percebido, e esse CID não era naquela época também uma dificuldade, porque como não é um grau assim alto, não é um grau sequer percebido. Eu fui perceber por questão do exercício mesmo, né? Eu fui exercendo a minha fala cada vez mais, trabalhando em palestras, em oratórias, e me escutando muito, e meus amigos também me ajudando sobre isso. E na escrita eu já tinha essa noção, mas na fala foi por escuta. Comecei a perceber que eu também trocava muita coisa na minha fala. E ainda acontece isso. Então vocês vão se perceberem mesmo, tem muita coisa errada no português que eu falo mesmo, né?
E mesmo me aplicando e lendo muito, porque eu li e leio muito, né? E coisas técnicas, assim como esportivas, digamos. Então, não é uma falta de exercício. Assim como a questão de estar, né, nesse lugar, não é um medo, porque às vezes tem a questão do medo, da vergonha, então eu não tenho esse lugar de vergonha, né? Não é comigo essa questão, é uma questão realmente neuronal, assim, né, bem relacionada a essa questão da dislexia, que a dislexia ela tem, né, é um padrão de estudo no cérebro, né, que a pessoa tem uma dificuldade, e aí através de exercício, fonoaudióloga, né, então daqui a pouco eu vou realmente aprofundar isso, porque como eu estou exercendo muito meu lugar de fala, provavelmente eu possa vir a estar aplicando também mais recursos em cima disso, né, como realmente um recurso de fonoaudióloga para qualificar essa minha dicção, né, porque é uma questão de dicção, de português mesmo, falar correto, né, falar corretamente. Então existe um aceleramento também, né, às vezes é uma ansiedade que a pessoa manifesta, que se torna uma doença, né, é como se tua cabeça rodasse mais do que os teus próprios a capacidade de transmissão, tanto a cabeça tá lá, já resolveu, já foi, já fez, tal, mas a tua capacidade de transmissão, né, ela fica travada. É um nível de ansiedade. Então, quanto mais trabalhar essa questão vibratória mesmo né, de acalmar, de respirar, as coisas elas tendem a ir se qualificando também, é um exercício sobre isso. E aí, como é que eu resolvi isso? Se eu fosse parar a minha transmissão e não fosse fazer pela dificuldade que eu trago, então esse trabalho não estaria chegando, não estaria ajudando tantas pessoas, não estaria podendo chegar, né, podendo evoluir, inclusive. Então, a questão é lidar com o trauma. A gente, como desenvolvedores de tudo que somos, a questão não é parar, a questão não é esse lugar de travamento, mas de desenvolvimento. É outra questão sobre essas várias tarefas que a vida vai te colocando com relação quando se tem filhos, quando se tem família. Saber pedir, isso foi também um treinamento. Eu não sabia como que eu colocaria, como que eu desenvolveria as tarefas dentro de casa, dentro hoje do meu trabalho. Porque como eu sou autônoma há muitos anos já, foi todo um treinamento de me colocar, agora isso aqui é horário de trabalho, esse horário eu vou tirar para essa determinada coisa. E aí saber pedir ajuda dentro de casa também, para saber que cada um dentro da sua estrutura aqui dentro podia estar colaborando, a forma como eu explicaria isso, né? A forma como a forma que eu tive que explicar para cada um a necessidade sobre essa colaboração familiar, e isso aconteceu mesmo, de eu pedir essa ajuda e explicar, até hoje ainda explico muito o quanto que é importante o que cada um faz, porque eu tenho 2 filhos, né, tenho 2 filhos e um marido, inclusive agora ele tá lá fazendo a janta pra gente, é assim que a gente se apoia, então cada um tem uma questão, então, que é mais qualificada dentro da sua natureza, né? É mais exercida, é mais desenvolvida. E é um reconhecimento, olha, eu reconheço que eu não sou muito boa em tal coisa, então eu reconheço isso, peço ajuda. Então, hoje eu tenho sim pessoas que estão me ajudando nesse trabalho, estão ajudando na parte editorial, tem pessoas que eu já tenho para revisar os meus documentos, tem outras pessoas que fazem, que eu permito e que me ajudam também nessa correção de fala. Então, todo esse processo de lapidação é um lugar que quando é permitido, quando é entendido, te eleva.
Então, ao invés de ficar naquele lugar de dor, de eu sou errada, e eu sou feia, eu sou assado, eu não dou certo na vida, nada dá certo pra mim, eu tenho que acabar com tudo, tu começa a juntar as esferas. Então, tu começa a juntar e tornar isso realmente uma força de potência. Então, pessoas que têm esse desmerecimento muito elevado, muito grande, são pessoas capazes, são mulheres capazes de receber uma grande lapidação. Porque como esse lugar de ego delas não é tão resistente, porque ela mesma se desqualifica nessa universalidade de percepção, quando ela resolve fazer essas ligações de perceber, olha, isso para mim é assado, né? É mais difícil. Isso para mim eu consigo resolver com mais tranquilidade. E começa a exercer uma etapa por etapa, né? Eu digo que é um passo por vez. Né? Hoje é uma gaveta, amanhã é a gaveta e outra gaveta. Hoje é uma peça que tu limpa, amanhã é uma peça e a outra peça. E aí as coisas elas vão se juntando. E aí nessa questão de desvalorização, a grande transformação disso é que tu é capaz de receber uma lapidação muito mais aprimorada do que qualquer outra pessoa. Porque aí essa pessoa que se desvaloriza, ela não se sente machucada porque a outra pessoa está colocando para ela uma situação de melhoramento. Então, por exemplo, eu recebo muita orientação sobre a minha fala, sobre as coisas que eu escrevo errado, sobre os elementos que eu estou trazendo. Mas são pessoas de extremos saberes, são pessoas que realmente exercem e são profissionais que realmente estão ali para isso. Então, hoje eu tenho até uma menina que é daqui do método mesmo, que eu facilito, que me ajuda muito, que está me ajudando na editoração. É um anjo que veio, a gente já era amiga, já era bem amiga assim mesmo, e ela acabou aderindo ao método e ela está fazendo essa parte editorial, então ela me ajuda muito com a parte da dialética dela toda. Então é uma advogada, ela também é formada em letras. E aí, imagina, o grau técnico. Tem um outro amigo também, advogado, que está fazendo uma revisão mais do valor das terapias mesmo, porque também é um terapeuta, então ele tem esse olhar mais aprimorado, que vai, então, lapidando a entrega, o tipo de entrega. É qualquer pessoa que está me avaliando? Não é qualquer pessoa que está ali me avaliando. E é isso que também pode te ajudar nas tuas questões. Perceba que quando realmente alguém vem e fala algo para o teu processo, para a tua dimensão de exercício de vida, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que está intervindo a teu favor ou desfavor? Que lugar de exercício ela ocupa para a tua vida? Se essa pessoa ela tem sim um lugar que é um lugar disciplinador, é um lugar de pedagogia, é um lugar de um tipo de instrutor ou mestre, essa pessoa tem o seu valor. E aí fica mais fácil de conseguir perceber que aquilo que está sendo falado e te colocado é para qualificar ainda mais a tua capacidade. É para que tu possa mesmo evoluir, desenvolver, sim, essas questões que podem pode vir a te acometer. Agora, se essa avaliação está vindo de pessoas que não têm interesse pela tua vida, que estão distante de ti, que não fazem parte do teu núcleo de evolução, aí não tem nem validade isso, que é o tempo todo a gente está recebendo essas questões de desaprovação, porque a gente não veio para agradar, a gente não veio para agradar o universo. E esse lugar também tem que ser bem visto.
A mulher, ela não veio para agradar a todo mundo e todos os seres e todas as situações. Cada uma tem uma característica, assim como cada ser humano, cada pedra, cada planta, cada situação tem uma característica própria. Isso também tem que ser avaliado. Então, aceitar quem tu é, aceitar as tuas qualidades, saber realmente quais são as tuas qualidades e se preocupar com isso, se focar nisso. E não se preocupar se a outra pessoa não tá compreendendo, porque se ela realmente estiver junto contigo, acompanhando a tua evolução, ela vai ver a qualidade do que tu vem trazendo com relação ao foco que tu tá dando na dimensão que tu tá seguindo. Agora, do contrário, receber uma crítica de uma pessoa que não tá te acompanhando, que não faz parte do teu núcleo de evolução, nem é um lugar para sequer trazer, né, para pensamentos, tipo, por exemplo, nossa, essa pessoa me desconsiderou, se sentiu humilhada e tudo mais. Não, é uma pessoa distante, então nem entra para tua lista de dados. Isso passa reto e passa régua, porque aí não tem necessidade de estar ali passando, né, pelos teus critérios de avaliação. Então presta atenção sobre isso. Receber orientações é uma questão muito valorosa. Agora, receber uma crítica por crítica de uma pessoa que não está te acompanhando, aí nem deve ser levada em consideração, nem precisa ser levada em consideração. Então, hoje o que eu queria falar contigo e te apresentar era este lugar de reconhecimento dentro da tua evolução que tu venha exercendo. Presta atenção, então, nessas questões, comenta, compartilha, ajuda esse canal. Gratidão. Gratidão.